Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura dos 9 primeiros versículos. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 9. O relato do evangelista Dr. Lucas nos traz esta belíssima história. Atente para ela, assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando nos referimos a Deus como Deus grandioso, fazemos referência ao fato de que Ele está acima de todos e só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de adoração. O seu caráter é santo. Todos os seus demais atributos são permeados por sua santidade. Ele é bondoso como nenhum outro o é. Ele é fiel como nenhum outro. Ele é justo como nenhum outro. O que ele afirma, ele tem poder para realizar, diferentemente de qualquer um de nós. Ele não está preso ao tempo, ele não está preso às inconstâncias humanas, mas mesmo assim se manifesta no tempo, para mostrar que Ele é Senhor, inclusive do tempo, e para revelar seu plano eterno, que se desenrola no tempo, seu plano de ajuntar para si um povo que Ele chamou de seu, e esse plano, enfatizado na promessa de Abraão, tem a sua continuidade no desenrolar da história do Antigo Testamento, apresentando seu sentido absoluto e pleno na história da redenção, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. As famílias da terra, ditas a pessoa de Abraão como abençoadas, fazem referência a esse povo de Deus, espalhado por lugares vários, gente de origens diversas, mas chamada pela graça de Deus, pela vontade do grandioso Deus, para participarem do seu povo, da sua família. O evangelista Lucas trabalha a narrativa da obra, da vida e das coisas que Jesus fez nessa marcação de Deus realizando a sua vontade e cumprindo a sua promessa, dada a Abraão, inclusive, situando histórias de pessoas diversas, histórias de pessoas tão simples, em uma grande história, a história do grandioso Deus. Desde o início, Lucas relembra que as histórias contadas estão dentro de uma história muito maior. Por isso a promessa do Antigo Testamento é trazida à memória em forma de cânticos. Os cânticos de Maria,
Os cânticos de Zacarias, o cântico de Zacarias, agradecem a Deus a renovação da sua misericórdia ao seu povo Israel. E ambos, Maria e Zacarias, veem como sinal da fidelidade divina a promessa de Abraão, a chegada de Cristo Jesus. A grande história é identificada na gloriosa expressão da graça que é a vinda do Redentor. Deus decidiu que o seu grandioso Filho, Filho eterno, se tornaria um de nós. O grandioso Deus Filho se tornando um bebê. Esta maravilhosa surpresa que enche o coração de Simeão, ao tomar o menino Jesus nos braços e ver nele exatamente o significado do seu nome. É por Jesus Cristo que histórias de pequenas pessoas são inseridas na história da graça do grandioso Deus. Essa mesma marca observamos na vida de João Batista, que se considerava tão pequeno, tão insignificante, que nas suas próprias palavras ele não se achava digno de sequer desatar as sandálias dos pés de Jesus. Mas João, sendo tão pequeno, indigno, foi inserido na missão preparatória conhecida em Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5, como aquele que viria para abrir o caminho ao Redentor, a manifestação do grandioso Deus, concluindo que a promessa de gente de todos os lugares seria alcançada pela salvação de Deus na pessoa de Cristo. É isso que encontramos em Lucas capítulo 3, versículos 4 a 6. Este GPS, esta direção, este itinerário usado por Lucas também se vê na vitória de Jesus sobre a tentação do mentiroso Satanás. Jesus mostra a sua grandiosidade na sua lealdade exclusiva a Deus Pai. E com sua demonstração fiel, gente pequena e simples seria abençoada em aplicação ao núcleo da promessa feita a Abraão. Era a ação do grandioso Deus alcançando os seus pequeninos de todos os lugares e condições. Em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 16, temos a história de uma mulher enferma, descrita como escrava de Satanás, mas foi alcançada e curada. O próprio Jesus a chama, sabe de quê? Filha de Abraão. Em Lucas 16, versículos 19 a 31, nós temos a parábola do mendigo Lázaro, a história de alguém humilhado, insignificante, desprezado, sem nenhuma posição, que foi levado para junto de Abraão, um indicativo de que seus sofrimentos haviam terminado. E aqui em Lucas 19, de 1 a 10, temos a história de Zaqueu, um cobrador de impostos, cuja profissão fora entendida como uma pessoa não querida entre as multidões que seguiam a Jesus. A sua profissão era caracterizada pela extorsão, pela injustiça, pela infidelidade. Assim eram considerados os publicanos naquela época, os coletores de impostos. E aqui encontramos na história de Zaqueu a identificação com a nossa história. Nós todos nos achamos em Zaqueu. Primeiro porque essa história revela exatamente o que nós realmente precisamos, o que nós mais precisamos. Segundo, porque no final das contas, a nossa busca
é por sentido e direção. E é isto que encontramos também em Zaqueu. Em terceiro, porque esta história nos confronta com a necessidade de correção do coração e da vida, que é o que encontramos em Zaqueu. Então, quando o grandioso Deus nos insere em sua história, ou se você preferir, histórias de pequenos na história da graça do grandioso Deus. Você poderia repetir isso comigo? Histórias de pequenos. As crianças repitam comigo, as crianças. Mostrem para os adultos como é que se faz. Histórias de pequenos. De novo. Histórias de pequenos. Na história da graça do grandioso Deus. Será que os adultos aprenderam como se faz? Vejamos. História de pequenos, na história da graça do grandioso Deus. Muito bem, depois, ao final, eu vou perguntar o tema do sermão da noite, tá certo? E só vai comer bolo quem souber o tema do sermão da noite. Histórias de pequenos na história da graça do grandioso Deus. Quando essa história é vivida, quando o grande Deus põe o desejo de conhecê-lo no coração dos pequenos. Essa história é vivida quando o grande Deus põe o desejo de conhecê-lo no coração dos pequenos. Veja os 4 primeiros versos, diz o texto, Lucas identifica Jesus entrando em Jericó e atravessando a cidade. Esse trajeto feito por Jesus não foi registrado aqui por acaso. Não foi absolutamente registrado por acaso. Olha, deixe-me dizer que estava em certo dia, em tal lugar, de repente, de uma hora para outra, me deu vontade de mudar o rumo, e eu decidi, já que estava passando perto da casa da Dona Maria, e eu pensei, passo, não passo, passei. Não foi assim. Isso estava previamente decidido no coração de Jesus. Isto o quê? Entrar em Jericó e atravessar a cidade. Nesta intencionalidade geográfica de transição, nós já encontramos, antes de entrar na cidade, Jesus encontrando um necessitado. E esse movimento parte sempre dele. Ele vai ao encontro de. Ele encontra fora da cidade, chegando em Jericó, um cego. E ao encontrá-lo, este cego o reconhece, chamando-o de filho de Davi, e clama por sua compaixão. A despeito, em detrimento das investidas dos discípulos que não compreenderam as insistentes súplicas daquele homem, ele continua gritando. Está aí, versículos 39 e 40 do capítulo 18. Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Ele responde, eu quero ver de novo, Senhor. Jesus lhe diz, então veja, a sua fé salvou você. E ele passa a ver. E sai glorificando a Jesus. E também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. É possível, e quando Jesus entra então na cidade de Jericó, aquele cego curado acompanha. Como acompanha Jesus todas as histórias que as pessoas estavam falando dele, tudo o que ele dizia, e havia se espalhado por todos os lugares, a fama de Jesus corria por todos os lugares. Ele está chegando em Jericó, com intenção de
sim, encontrar Zaqueu? Também. E o texto registrado por Lucas também salienta que Zaqueu, o que Zaqueu fazia, qual era a profissão de Zaqueu. Isso é muito importante aqui no texto, no contexto. Lucas registra qual era a função, a profissão de Zaqueu, porque a profissão de Zaqueu será uma referência da mudança que o Senhor mesmo vai operar na vida dele. Lucas observa que Zaqueu queria ver Jesus. Esse desejo de ver Jesus não era uma curiosidade sem sentido, não era curiosidade. Esse desejo de querer ver Jesus estava atrelado à fama de Jesus que circulava por todas as partes, e a fama de Jesus dizia respeito ao que ele fazia e dizia ser. Agora Jesus estava em Jericó, e o desejo por vê-lo foi colocado no coração de Zaqueu, não foi curiosidade. A observação que Lucas faz acerca da altura de Zaqueu, relacionada com a dificuldade imposta pela quantidade de gente que cercava Jesus, e a sua decisão de não desistir de ver Jesus, a ponto de subir em uma figueira para vê-lo, em uma árvore para vê-lo, superando as dificuldades, sugere exatamente a disposição nascida no seu coração, nascida no coração daquele pequeno homem, de ver o grande Jesus. Então, nós podemos concluir que foi o próprio Deus que colocou o desejo no coração do pequeno Zaqueu para conhecer Jesus. E é assim também conosco. Deus mesmo coloca no nosso coração o desejo por conhecê-lo, querê-lo, amá-lo. Viu, crianças? É assim também com o coração de vocês. Não são vocês que desejam amar a Deus por um desejo de vocês mesmos. Vocês só desejarão conhecer Jesus, amar Jesus, se Deus colocar esse desejo no coração de vocês. Caso contrário, vocês crescerão, viverão agora e crescerão odiando a Deus. E esta expressão é válida. É que vocês não viram a expressão que o nosso irmãozinho fez, quando eu falei de crescer odiando a Deus. É exatamente, esse choque realmente, porque esta é a verdade. Mas quando Deus põe o desejo no coração, só Ele pode fazer isso, no nosso coração, de conhecer Jesus, então, nós somos capacitados para amar, para querer, ver, viver com Jesus. Não é pela sua força, pela sua capacidade. Não era pela profissão de Zaqueu e nem pela sua incapacidade, descrita aqui no evento, na figura da sua altura. Ele foi incapaz de ver Jesus, tendo que fazer uso da subida na árvore para ver Jesus passar. Então nós entendemos que, à luz do Evangelho, assim é a dinâmica. Deus mesmo põe no nosso coração o desejo de conhecê-lo. Mas, em segundo lugar, Deus, o grande Deus, essa grande história é vivida quando o grande Deus vai pousar na casa do pequeno homem. Versículos 5 a 7, nós encontramos a graça e a misericórdia. Jesus vai passando, Zaqueu está no alto da árvore, da figueira, e aqui revela o reforço que havíamos dito da intencionalidade de Jesus de encontrar Zaqueu.
naquela viagem intencional a Jericó, porque ele passa com a multidão. Você acha que não tinha outras pessoas tentando ver Jesus? Claro que sim. Tinha gente empurrando para todo lado, querendo estar perto. Quem sabe enfermos, que haviam ouvido histórias de que se alguém tocasse Jesus seria curado. Tinha gente querendo ali, apertando Jesus, ouvi-lo, tocar na sua roupa. Outros mais subindo em telhados das casas, quem sabe. Havia uma comoção pública. Mas ele para exatamente diante daquela figueira, olha para cima, a descrição de Lucas, e chama aquele pequeno homem pelo nome. Jesus conhecia quem era aquele homem. Não foram apresentados por ninguém, porque ele conhece todos. E diz o texto, ele se dirige a Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, homem, porque me convém ficar em sua casa. Eu vou pousar na sua casa. E este autoconvite deve ser entendido como uma honra imensa para Zaqueu. Uma honra imensa para Zaqueu. E um impacto imenso para o público que não havia entendido a missão de Jesus. Porque como o público reage para aquele grande encontro do grande com o pequeno, que subira numa árvore, o pequeno subira na árvore para ver o grande, e o grande pede para que o pequeno desça, e agora o grande vai na casa do pequeno. Era a história da misericórdia e favor de Deus, alcançando o imerecido. Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Diz o texto que ele não pensou duas vezes, ele desceu rapidamente, recebeu Jesus com alegria, e essa recepção alegre, por favor, não distraia a sua atenção, olhe para mim, vai chover, graças a Deus, Deus seja louvado pela chuva, olha aqui para mim, essa recepção alegre revelava Deus entrando na casa de Zaqueu, revelava a história de Zaqueu, inserida na história de Deus. Quando o grande Deus vai pousar na casa do pequeno homem. Um dia, Deus resolveu pousar em minha casa. Como isso se deu? Deus quis, Deus determinou, e Deus no tempo e no espaço enviou o seu Filho Jesus das moradas eternas para os lugares terrenais, a fim de que pudéssemos conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, e a fim de que aquilo que seria impossível, isto é, nós vermos a Deus, fosse agora possível, na situação em que o próprio Jesus se faz morada de Deus em nós. E num tempo que eu exatamente desconheço, na minha experiência particular, quis Deus que essa realidade da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, fizesse sentido para mim, e então eu reconheci grande presente de Deus, enviando Jesus e me convidando para ser recebido, para que Ele fosse recebido em meu coração. Foi assim na minha vida, há muitos anos atrás, não sei determinar quando, mas eu sei que isso aconteceu na minha vida. Talvez quando criança, Jesus foi morar lá em casa, lá no meu coração. Aí alcançou minha mãe, meu pai, alcançou os meus irmãos, nós pobres, em todos os sentidos,
fomos alcançados pela riqueza da presença do grandioso Jesus. E é assim conosco, com todos os redimidos, e nossas pequenas histórias são inseridas então nessa grande história de Deus pousando em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida. Essa história grandiosa é vivida, em terceiro lugar, quando o grande Deus transforma a história do pequeno homem. Ele não somente coloca a disposição de querê-lo no coração do pequeno homem, e nesse sentido todos nós somos pequenos, insignificantes. Ele não somente vai pousar na casa de indignos, mas ele também transforma a história de indignos. Versículos 8 a 10. Zaqueu desceu, versículo 6, disse ao Senhor, versículo 8, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Nós encontramos aqui uma história de arrependimento. Eu já lhes disse anteriormente que a profissão de Zaqueu estava relacionada à extorsão, ao engano. Ele cobrava mais do que devia cobrar. E todos tinham certa suspeita e desconfiança com os publicanos, porque eles eram, por conta desta ética maldosa, injusta, corrupta, eles eram considerados os piores dos pecadores, por conta dessa extorsão, essa extorsão dos pobres, enfim. Zaqueu era um publicano, e aí, quando Jesus se autoconvida para estar em sua casa, a sua declaração espontânea é: Senhor, eu estou arrependido da minha vida até aqui. E ele já vai entregando. Senhor, se roubei de alguém, se fui injusto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é revelação de arrependimento, uma história de atitude correta. Eu não posso mudar o que eu fiz lá atrás, eu posso mudar a partir de agora, então eu vou devolver. É uma história de resgate, porque o Senhor Jesus diz, a partir então desta confissão de Zaqueu, versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Lembra da promessa feita a Abraão? Do alcance do povo de Deus espalhado por todos os lugares? Você se lembra da narrativa que construímos aqui, pelo menos das pontuações que marcamos aqui no registro de Lucas, enfatizando a promessa em Abraão? Se lembram? Veja como é que Jesus diz a respeito de Zaqueu: houve hoje salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. É a história de Deus nos envolvendo. Dito de outro modo, é Deus cumprindo sua promessa, inserindo nossas histórias, nossa insignificância, nossa pequenez, na história maior do resgate, da redenção. Eu não sei como é que você recebe isto. Isso não está relacionado com sobrenome, não tem nenhum indicativo de nobreza no sangue. Um dos textos lidos na ordem de culto diz que o nascimento novo não é segundo a carne, é segundo o querer de Deus, que opera a transformação em nós. Você consegue se identificar nessa grande história? Você consegue se enxergar nessa grande história do amor de Deus nos resgatando, colocando em nosso coração o desejo por querê-lo, levando-nos a bênção de tê-lo em casa e marcando-nos com o arrependimento, o resgate, a mudança de vida? Aqui está de forma muito evidente
uma marcação de rumo diferente. O injusto e impiedoso, agora no caridoso, arrependido e feliz Zaqueu. Houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui está um lema que nós jamais devemos nos esquecer. Você pode repetir isso comigo? Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quando nos esquecemos dessa missão, nós nos perdemos em uma identidade qualquer. Perdemos num mar de ilusões, nos perdemos. Nunca devemos nos esquecer quem éramos, quem nos tornamos e por que nos tornamos. Quando nós nos esquecemos disto, ficamos à deriva do mundo, sem saber para onde ir, sem saber quem a gente é, iludidos, desgovernados. Machucamos os outros, machucamos a nós mesmos, ofendemos a Deus. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Não há nenhum mérito em nós mesmos. Não há nenhuma vantagem própria nossa. Tudo é dele, por ele, para ele. Ele quis nos inserir na sua história. Sinta-se eternamente honrado por isso. Aqui está uma linda razão pela qual nós devemos enfrentar as maiores lutas da vida, as tristes notícias, de cabeça erguida, com o coração cheio de Deus, porque nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nossa insignificante história foi transformada numa história linda de resgate, mais lindo romance vívido. Deus nos amou, rompeu o tempo para, em seu Filho, nos convidar. Desce daí, Samuel, eu vou morar, eu vou pousar em sua casa. Você é meu. Hoje houve salvação nessa casa. Quem sabe você que está em casa ou está aqui, ouviu essa história. Quem sabe o Espírito de Deus já está operando em seu coração, fazendo as associações. Pastor, mas parece que Zaqueu sou eu. Como eu disse, nossas histórias todas nos encontram aqui. Há um ponto de encontro aqui. E o que nós vamos fazer em seguida, essa pregação visível, a celebração da ceia, marca o ápice desse encontro, a cruz, a vida de Cristo, Jesus, oferecida por nós. Então vale a pena viver por Ele sempre, desejá-lo sempre, amá-lo sempre, viver a sua vontade sempre. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Cristo, nossas histórias se encontram. E agora Ele nos torna uma família só. Um dia, pela graça do Senhor, nós nos encontraremos com Zaqueu. Se vamos reconhecê-lo ou não, não sei.
mas nos encontraremos com todos os redimidos e os genuínos filhos de Abraão, dentre os quais nos achamos. Estaremos todos diante do trono e do Cordeiro, porque Ele cumpre o que promete. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Nós tão pequenos, necessitados tanto de conhecer a Deus, que Ele nos abençoe com a abertura do coração sempre, para desejá-lo, amá-lo, que a consciência de que Ele está em nossa casa, em nossa vida, nos livre de uma vida desonrosa, que o arrependimento faça parte da nossa vida. Zaqueu se arrependeu porque explorava as pessoas com a sua profissão. As crianças podem perguntar: do que eu tenho que me arrepender? Não é? A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores, somos pecadores por natureza caída e devemos nos arrepender, porque nós nascemos, olhem aqui para mim as crianças, nós nascemos com a indisposição para Deus. É assim mesmo, nós nascemos, infelizmente, dizendo: não quero Deus. É a criança que senta à mesa, na refeição, e a mamãe diz: agora vai orar, e só tem hortaliça, salada à mesa, não é? Aí a mamãe diz assim: agora a Sofia vai orar. Aí ela diz: eu não quero orar. Mas a mamãe diz: mas filha, papai do céu tem abençoado tanta gente, eu odeio Deus. Ela diz. Chocou você isso que ela falou? Isso é próprio de todo pecador, odiar Deus, lamentavelmente. Nós nos arrependemos porque nós odiamos a Deus. Nós nos arrependemos, devemos nos arrepender quando nós ofendemos papai e mamãe desobedecendo, por exemplo. Não é? Brigando em casa quando deveríamos refletir o amor de Jesus. Nós somos egoístas, somos chamados para o arrependimento, crianças. E egoísmo não é coisa só de criança, lamentavelmente também adultos com coração desse tamanho, tomado por orgulho e egoísmo. E a gente canta, não é? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Só Jesus pode lavar o seu e o meu coração. Então, precisamos amar Jesus, nos arrepender e viver para Ele. Deus nos abençoe ricamente. Você, adulto, e tem coisas pendentes e precisa resolvê-las, faça isso nessa noite. Tem alguma pendência com alguém? Vá resolver hoje à noite. Não deixe para depois. Se Jesus mora no seu coração, Ele te ajuda a identificar o que está errado. E você diz: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Você se arrepende e muda. Então, se há alguma pendência com alguém, algum conflito no qual você está inserido, vá resolver nesta noite. Se há questões conjugais envolvidas, vá resolver esta noite. Se há questões éticas no trabalho, resolva. Amanhã, quando tiver oportunidade, resolva. Senhor, vou devolver 4 vezes mais, porque eu conheci a verdade e ela veio viver em casa. A verdade é o Senhor. Vamos orar? Vamos orar. E você que me escutou até aqui, tem a oportunidade de, confessando os seus pecados, entregar sua vida a Jesus. Dizer: Senhor, vai pousar lá em casa também? Eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor vá morar em minha casa. Está tudo fora do lugar, eu não sei o que fazer, mas sobretudo porque eu entendi que não há sentido para viver sem o Senhor. Fale assim com Deus, entregue-se ao Senhor, onde quer que você está agora, pare tudo, fale com Deus. Ó Deus, que história
transformadora, bendita, com a qual nos identificamos essa noite e que nos move para a adoração do Teu nome, esplêndido Deus, glorioso Deus, grandioso Deus, exaltado Deus. Damos todo louvor e toda glória ao Teu nome, excelentíssimo, grandioso, onipotente, fiel Senhor, porque quiseste Tu mesmo mudar a história da nossa vida e inseri-la na história da redenção do Teu Filho Jesus, que resolveu buscar e salvar o que se havia perdido. Nós agora somos achados por Tuas mãos, amados, queridos, habitação do Teu Espírito, e queremos viver assim, testemunhando para todos a transformação que Cristo operou em nós. E que, por nosso intermédio, queiras Tu mesmo alcançar outros para a Tua glória e honra, Senhor. E assim, naquele grande dia, estejamos todos os remidos diante do trono, diante do Cordeiro, na história linda da redenção, a grande história completamente clara, prostrados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de todo louvor e glória. Ó Deus, abençoa as nossas crianças, abençoa os adultos, abençoa este amigo, esta amiga, este irmão, esta irmã, que esta mensagem penetre no coração transformadoramente, em nome de Jesus. Amém.